Olá pessoal, vamos corrigir e comentar agora a questão número 6, cobrada na UBMEP 2010, segunda fase nível 3. Para essa questão foram cobrados os seguintes conteúdos: função e equação. Uma formiguinha fez um passeio em um plano que contém dois pontos fixos, A e B. O gráfico em linha cheia indica a distância da formiga ao ponto A, em função do tempo, entre os instantes t igual a 0 e t igual a 9. O gráfico em linha tracejada, esse de vermelho, dá a mesma informação com relação ao ponto B. Por exemplo, no instante t igual a 7, a distância da formiga ao ponto A era 5, então a gente verifica nesse ponto, a distância da formiga até o ponto A era 5, e ao ponto B, no mesmo instante 7, era 3, associando aí aos dois gráficos. Muito bem. Item A, em que instantes a formiguinha se encontrava à mesma distância de A e de B? Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar esse item A e na sequência faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Sabemos que existe aqui um plano, então vamos organizar aqui um plano. E nesse plano eu vou ter dois pontos. Por exemplo, o primeiro ponto A e um outro ponto aqui B. Ele menciona em que instantes a formiguinha se encontrava à mesma distância de A e de B. Então eu preciso encontrar um ponto, na verdade um ou mais pontos, onde esses gráficos se encontram. Veja só. Para tempo igual a 0, a formiguinha está a uma distância de 0 do ponto B. Significa que a formiguinha ela inicia a sua trajetória em B. Não dá para saber ainda qual vai ser a trajetória, se ela vai para a direita, para cima, para a esquerda, ou faz uma trajetória aleatória. Então, nesse caso, não é para tempo igual a 0. A gente vai primeiro buscar um primeiro encontro, onde a distância dessa formiguinha ao ponto A, por exemplo, não precisa estar na mesma reta suporte, ela pode até estar, mas, por exemplo, ela pode estar aqui em algum momento, ela vai estar à mesma distância de B e de A. E aí a gente verifica os dois pontos de encontro nesses gráficos. Significa que para tempo, para o instante 2 ou para o instante igual a 5, essa formiguinha se encontrava à mesma distância de A e de B. Para tempo igual a 2, a formiguinha estava a duas unidades de A e também a 2 unidades de B. No período tempo igual a 5, ou no instante tempo igual a 5, a formiguinha estava a 3 unidades de A e também a 3 unidades de B. Somente nesses dois instantes. A gente pode até escrever, por exemplo, que o A de 2, já que é uma função, A de 2 significa, no instante 2, qual é a distância da formiguinha ao ponto A? Vai ser 2. A gente pode também pensar que o B de 2, ou seja, no instante 2, a distância da formiguinha ao ponto B também é 2. Temos também que o A de 5, ou seja, no instante 5, a distância da formiguinha até o ponto A vale 3. E temos também que B, no instante 5, também vai valer 3. Esses são os únicos dois instantes onde a formiguinha está à mesma distância de A e de B. Portanto, a nossa resposta para o item A é para o instante t igual a 2 ou t igual a 5. Essas informações serão utilizadas para os próximos itens. Ok? Muito bem. Agora vamos para o item B. Qual é a distância entre A e B? Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar esse item B e, na sequência, faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Então, para essa situação, basta a gente analisar o que está acontecendo no instante t igual a 0. Veja só,
qual vai ser a distância da formiguinha no tempo igual a zero? Ou seja, qual vai ser o A de zero? A distância da formiguinha no tempo igual a zero vale 4. Quanto vale o B de zero? Ou seja, qual a distância da formiguinha ao ponto B no instante zero? Está aqui. Então a gente buscou esses dois pontos para tempo igual a zero. B de zero vale zero. Significa que ainda nem começou a trajetória da formiguinha, mas sabemos que aqui eu tenho um ponto A no plano. Vamos pensar aqui então um ponto B. A gente sabe que a distância da formiguinha para o tempo igual a zero, a distância dela até o ponto B, se vale zero, é porque ela vai começar a sair deste ponto B. Então aqui é o início do movimento da formiguinha. A distância até o ponto B vale zero, e a distância até o ponto A vale 4. Significa que a distância do ponto A ao ponto B, ainda não sabemos qual vai ser a trajetória, ela pode subir, pode descer, pode fazer, por exemplo, uma curva, mas a gente sabe que a distância entre A e B vale 4, porque começou o movimento, tempo igual a zero, vai iniciar o movimento. Nesse momento zero, a gente tem aqui que a distância da formiguinha até o ponto B vale zero, então ela está aqui presa no ponto B. E a distância dela ao ponto A vale 4, então ela está uma distância a 4 do ponto A. Não sabemos a trajetória por enquanto, temos que avaliar momento por momento, mas sabemos que a distância entre os dois pontos, né, a menor distância entre dois pontos será uma reta e vale 4. Resolvemos, portanto, o item B. Perfeito? Basta a gente olhar aqui. E a gente pode marcar, inclusive no gráfico, essa distância no primeiro momento, né, que a gente tem, que é o início do movimento da formiguinha. A trajetória dela, ela está do ponto A 0, do ponto B 0 e do ponto A 4, então a distância entre A e B é 4. Perfeito? Item C. Em que instantes a formiguinha estava sobre a reta que passa por A e B? Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar esse item C e na sequência faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Nesse caso, a gente vai construir uma tabela para avaliar em cada um desses instantes qual é a distância da formiguinha até o ponto A e qual é a distância da formiguinha até o ponto B. Eu vou organizar essa tabela com, no caso, 10 instantes, t igual a 0 até t igual a 9, são 10 instantes. Então aqui eu vou colocar os instantes e aqui eu vou colocar as distâncias para A e para B. Então, como eu tenho 10 instantes, separando aqui ao meio 5, vou colocar 5 instantes aqui. 1, 2, 3, 4, 5. E mais 5 aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui a gente vai ter o instante t. Aqui a distância da formiguinha até o ponto A, obviamente no instante 0, depois no instante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E também, nesses mesmos instantes, a distância da formiguinha ao ponto B. Então vamos pegar primeiro para o A, analisando apenas a reta em azul. Para tempo igual a 0, a distância da formiguinha ao ponto A vale 4. Para tempo igual a 1, 3. Para tempo igual a 2, 2. Para tempo igual a 3, 1. Para tempo igual a 4, 2. Então eu estou buscando esses pontos aqui. Para tempo, para o instante igual a 5, 3. Instante igual a 6, 4. Para o instante igual a 7, 5.
instante igual a 8, 6, instante igual a 9, a formiguinha está a 7, distância 7 do ponto A. Para o ponto B, para o início, tempo igual a 0, a distância da formiguinha ao ponto B é 0, para tempo igual a 1, 1, tempo igual a 2, 2, tempo igual a 3, 3. A partir daí, em qualquer instante, a formiguinha vai estar sempre a 3 unidades do ponto B. A partir daqui, 3, 3, 3, 3 e 3. Muito bem, então a gente tem aqui uma ideia que o ponto A, suponhamos, esteja aqui, e o ponto B aqui. Sabemos também que a formiguinha ela começa a sua trajetória em B. Perceba que a formiguinha está a 4 unidades do ponto A. Então, se a gente traçar aqui uma reta, a distância de A até B, a gente até viu isso na alternativa anterior, no item anterior, é 4 unidades. Com isso a gente pode separar aqui em uma unidade para cada tamanho desse. 1, 1, 1 e 1. Veja só, para tempo igual a 0, então já sabemos que a formiguinha está naquele ponto em B. Para tempo igual a 1, a distância da formiguinha até o ponto B vale 1, e em relação ao ponto A vale 3. Então a ideia é que ela esteja deslocando para a esquerda nesse primeiro momento, porque a distância para tempo igual a 1, distância até o ponto B vale 1, e ao ponto A vale 3. 1 mais 1, 2, mais 1, 3. Para tempo igual a 2, a distância da formiguinha ao ponto A vale 2, ou seja, 2 unidades, e ao ponto B também vale 2. Então, para o instante t igual a 2, ela está aqui. Então, essa é a trajetória dela. Para tempo igual a 3, a distância até o ponto A vale 1, ou seja, aqui, e a distância até o ponto B vale 3. Agora temos a ideia que a partir daqui, a distância da formiguinha até o ponto B vai permanecer constante. Então, qual vai ser a ideia que a gente vai ter? Uma boa estratégia é a seguinte: se a distância agora passa a ser 3 sempre, a gente já começa a pensar que ou ela sobe fazendo uma circunferência de raio 3, sempre vai ser 3, ou ela desce. De qualquer forma, a gente pode desenhar uma determinada trajetória, mas poderia ser para cima, eu vou desenhar para baixo. Uma informação importante é que vai existir um momento onde a distância da formiguinha, por exemplo, ao ponto A, vai valer 5. Veja só, e é nesse momento que a gente vai ter a seguinte situação. Se a distância até o ponto A vale 5, se a distância ao ponto B vale 3, significa que eu tenho aqui um teorema de Pitágoras, no período igual a 7. Veja só, se eu pego aqui uma circunferência, sempre que a formiguinha tiver essa trajetória, obviamente, ela sempre vai estar a 3 unidades do ponto B. Se ela tiver aqui o raio é 3, então ela está a 3 unidades, aqui é 3. Mas vai chegar um determinado momento que essa formiguinha vai estar no ponto B, do ponto B 3 e do ponto A 5. Olha só, se a gente pegar essa reta e esta aqui, a gente vai interpretar como um teorema de Pitágoras. A distância aqui vale 4, aqui vale 3, e a distância da formiguinha até o ponto A vale 5. Então, essa configuração, a gente começa a perceber que, de fato, ela está tendo essa trajetória. Vou pontilhar essa parte aqui, porque para instante t igual a 3, a gente já viu
instante igual a 3, ela está a 1 unidade de A e ela está a 3 unidades de B. A partir daí, vou até apagar essa configuração para a gente poder entender toda a trajetória. Aqui depois a gente chega nesse ponto. A formiguinha agora, ela, por exemplo, no instante t igual a 4, ela vem aqui. Instante t igual a 4, ela vai estar a 3 unidades de B e a 2 unidades de A. Para tempo ou período t igual a 5, ela continua a 3 unidades de B e a 3 unidades de A. É nesse período que a gente marcou a letra, o item A. Para tempo igual a 6, período igual a 6, ela continua a 3 de B, a 3 unidades de B, e no tempo igual a 6 ela está a 4 unidades de A. A gente pode até ir construindo triângulos isósceles aqui. E quando a gente viu que para tempo igual a 7, ela está a 3 unidades de B e a 5 unidades de A, aqui a gente tem um triângulo retângulo, porque essa medida do A até B vale 4 unidades. Faltam 2 instantes. Para tempo, por exemplo, igual a 8, eu vou ter que buscar aqui uma distância de 6 unidades de A, então tempo igual a 8, e continua 3 de B, por conta desse raio. E aí, finalmente, veja, a distância até o ponto B da formiguinha é 3, sempre 3, mas agora passa a ser 7. Então essa informação agora é importante para a gente verificar que a formiguinha finaliza para período igual a 9 aqui, porque a distância é 7, veja, daqui até aqui eu tenho 3, já que é o raio, aqui mais 3, 6, com mais 1, 7, ou seja, a formiguinha está a 7 unidades de A. Portanto, todos os momentos foram marcados e a gente sabe que nesses períodos individuais a distância vai ser sempre 3 por conta do raio que está vinculado aí. E a pergunta é, em que instantes a formiguinha estava sobre a reta que passa por A e por B? Qual vai ser a nossa resposta? Ela vai estar na reta que une A e B, ou seja, que passa por A e B, desde o período t igual a 0 até o período t igual a 3. Depois ela vai percorrer esse arco aqui, ou seja, de uma meia circunferência. Então, para tempo entre 0 maior ou igual a 0, menor ou igual a 3, ele vai estar sobre a reta que passa por AB. E aí aqui ele sai. Mas cuidado, aqui também, nesse momento também para tempo igual a 9, essa formiguinha também vai estar ali na reta, sobre a reta que passa por AB. Na continuidade dela, mas a reta é infinita. Então, para tempo entre 0 e 3, ou tempo igual a 9. Esse, portanto, será o resultado para o item C. Ok? Então, a gente pode construir a trajetória dessa formiguinha. Vou até marcar aqui com a situação mais forte. Ela começa em B, vai até aqui. Essa então vai ser a trajetória dela. Depois, ela percorre essa meia circunferência e finaliza aqui. Então a trajetória dessa formiguinha está representada pela essa trajetória em verde. Ok? Item D. Qual foi o comprimento do trajeto percorrido pela formiguinha entre os instantes t igual a 0 e t igual a 9? Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar o item D e, na sequência, faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora.
Perceba que nós já temos a trajetória, né, vinculada à seguinte situação, vamos marcá-la novamente. A formiguinha sai de B e vai até este ponto. Depois ela percorre essa circunferência, no caso, metade da circunferência, e finaliza ali. Então, a pergunta é, qual vai ser o comprimento do trajeto percorrido pela formiguinha? Então, essa distância ou comprimento a gente pode chamar de C, será dada por uma unidade, 2, 3, apagamos aqui, mas podemos verificar que é 1, 2, 3. Vamos novamente organizar essa trajetória. Então, até aqui temos 3 unidades. Agora a gente tem a trajetória dessa meia circunferência. Se eu quisesse uma circunferência completa, o comprimento total de uma circunferência é 2π vezes r. Esse é o comprimento total. Só que ela não percorre totalmente uma circunferência, ela percorre a metade daquela circunferência. Então é 2 vezes π vezes o raio, e o raio aqui a gente sabe que é 3, dividido por 2, já que é a metade desse comprimento. Então o resultado é 3 mais, posso simplificar esse 2 com esse 2, 3 mais 3π. Temos duas respostas para esse item D. Poderia deixar dessa forma, ou também poderíamos colocar o 3 em evidência. Ele multiplica 1 mais π. Não tem unidade, que ele não forneceu a unidade que corresponde à distância da formiguinha aos pontos A e B. Finalizamos, portanto, mais uma questão. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.